Olá a todos, meu nome é Márcio Carneiro, sou coordenador do LabCom, Laboratório de Convergência de Mídias, e também do NID, o Núcleo de Inteligência de Dados do LabCom. Nesse vídeo eu vou te demonstrar um material que nós estamos desenvolvendo, é um app que a gente chama de Assistente 1, tá? É apenas um assistente que foi pensado para demonstrar algumas funcionalidades, de motores de geração de linguagem, ou seja, modelos de geração de linguagem como o GPT, que está dentro do chat GPT, tá? Bastante conhecido, mas uma das coisas que as pessoas às vezes não sabem, é que o GPT é vamos dizer assim, o motorzinho de gerar texto, e ele está, dentro do chat GPT, ou seja, o chat GPT é uma aplicação que tem o modelo GPT internamente inserido, e aí sim uma aplicação no formato de bot, que conversa com você. Mas o modelo GPT, o motorzinho, que gera texto, ele pode ser colocado em várias outras aplicações, por exemplo, tem aplicações onde eu tenho o GPT numa planilha, e aqui esse é um app que roda em celular, eu vou mostrar ele aqui no desktop, mas apenas para você ver, é um app experimental, apenas para que a gente possa mostrar algumas possibilidades, principalmente para as organizações, o uso do ChatGPT na forma original, ele é bastante útil, mas ele para as organizações, às vezes, ele não é o ideal, porque elas precisam de funcionalidades mais específicas, e às vezes o que o ChatGPT entrega na sua forma mais genérica, no caso que todo mundo está usando, ele não é muito adequado, porque ele dá, às vezes, respostas muito superficiais, e não vai ao encontro exatamente do que a organização quer. Então, aqui no NID, a gente tem desenvolvido uma metodologia de implementação de automação em processos organizacionais, ou seja, em etapas das atividades dentro das organizações, que eventualmente podem ser melhoradas com o uso de inteligência artificial. Então a gente tem uma metodologia para detectar isso e a partir daí oferecer algum tipo de solução mais customizada. E o Assistente 1 é apenas um app de demonstração que tem algumas possibilidades. Aqui, então, eu vou listar aqui, a gente tem a função Redator 1, que seria um redator mais focado em mídias sociais e tal. Eu tenho a opção Ajuda, tá? Na opção Ajuda, o que eu tenho é uma coisa bem diferente do que as pessoas normalmente conhecem, ou seja, eu tenho uma geração de textos e um diálogo a partir de um documento específico ou de um conjunto de dados específicos daquela organização. Então, aqui no Assistente 1, a gente está usando apenas como teste, nós estamos usando o edital de seleção do PPG Compro, que é o nosso programa de mestrado profissional aqui da UFBA. Então, assim, ele está funcionando aqui como se fosse um atendimento ao cliente, um tira-dúvidas, um perguntas frequentes em cima de um documento. Como eu falei, apenas uma demonstração. Então, ele pode fazer esse tipo de papel, no caso de ajuda, a partir dos documentos ou do conjunto de informações que a sua organização precisa. Então, a gente é um exemplo. A outra modalidade, que a gente chama de analista, no caso do analista, a gente está pensando, por exemplo, na área legal, na área de direito, na área, enfim, onde eu preciso ter algum tipo de suporte ou de geração de texto em cima de documentação do tipo normas ou, enfim, qualquer coisa semelhante, tá? É bem parecido com o Ajuda, só que numa função um pouquinho diferente, tá? E aqui nesse exemplo a gente está usando o texto da Constituição Brasileira para demonstrar, Observem que é diferente, então, eu ter uma coisa como o ChatGPT, que vai sempre consultar aquela base enorme de treinamento dele, que é muito boa, mas assim, que às vezes para as organizações tem algumas dificuldades, porque, por exemplo, se a sua organização tem vamos dizer assim, um conjunto de normas mais recente, que provavelmente não está na base do ChatGPT, ele vai ter dificuldade de te ajudar com textos em cima desse conjunto de informações. E aí, no caso, essa variação, essa utilização do tipo o analista vai ser interessante
para a sua organização, porque ele vai usar a sua base de dados, a sua base de informações, você vai ter um controle maior sobre isso. Por fim, a gente também está com uma demonstração do gestor de crise, que não deixa de ser um analista mais focado, né, num tipo específico de situação organizacional, né, bastante comum também, e a gente quer demonstrar então o potencial disso para as organizações. Tá? Então o assistente 1, né, como eu falei, ele é uma opção de demonstração apenas, então ele vai ter esses 4 módulos. Né? A gente, claro, uma outra organização que tem algum tipo de necessidade específica, é possível customizar então a solução para ela. E lembrando, esse é um app, tá, que você pode rodar no seu celular sem problema algum. Tá? Eu vou então aqui no menuzinho lateral, né, não sei se você está vendo, né, eu vou aqui no menuzinho lateral selecionar primeiro o redator 1. Tá? Então o redator 1 ele trabalha com essas possibilidades aqui, tá? Mas poderiam ser outras, como eu falei, isso aqui é apenas uma experimentação, né? É uma prova de conceito para a gente ver. Então aqui basicamente o que o redator 1 faz, eu aqui nessa lista de teste, né? A gente colocou 5 sugestões de título, 3 textos para o Instagram, são as opções, né? Lista de diferenciais da marca, um roteiro para o YouTube, 5 promessas de valor. Então normalmente eu entro com um negócio ou com uma descrição de uma organização ou dos seus objetivos, né? E aí ele vai gerar o que eu pedi. Então eu vou pegar aqui na minha base de descrição, né? Eu vou pegar aqui um negócio, tá? Não sei se você consegue ver, mas eu vou copiar ele para cá, né, e vou colocar aqui na minha, como se fosse o meu prompt. Né? Então, a descrição vou ler para você, talvez você não esteja conseguindo ler. Né? Sou uma pequena empresa que vende objetos artesanais feitos por comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, e através desse negócio quero ajudá-los a construir uma atividade rentável para que possam tirar o seu sustento sem se afastar das suas tradições, sua cultura e também de forma alguma prejudicar o meio ambiente. Então, a partir desse prompt inicial, ele vai realizar aquelas tarefas, né? Na realidade, o que aqui está selecionada, né? 5 sugestões de título, né? Então, o que ele vai fazer agora, então, a partir daquele contexto, né? Gerar 5 títulos que poderiam ser usados, né? Na comunicação desse negócio, né? Descubra a beleza tradicional, apoie comunidades, preserve a cultura e nosso objetivo, né? Nossos objetos artesanais, artesanato sustentável, ajude comunidades tradicionais e meio ambiente em cada aquisição, enfim, né? Sugestões de título. Vamos mudar aqui para 3 textos do Instagram. Ele vai, eu vou colocar na realidade aqui a mesma descrição, tá, da empresa, né? E aí a gente começa a ter, né, 3 sugestões de texto para o Instagram. Observem que já tem os emojis, já tem aquela formatação mais pensada para o Instagram, e isso podia ser para qualquer outra rede social ou para qualquer outro tipo de saída, né? Apenas para você entender que a partir desse conjunto inicial, né, de possibilidades, de funções, ele vai escrever e vai trazer para você, né, as coisas. Eu não vou mostrar todas, né, porque eu quero mostrar os outros módulos, mas assim, a ideia aqui do redator 1 é uma ideia mais ligada ao copywriting, né, mas enfim, onde a sua organização vai determinar as saídas, os produtos que você precisa mais, e aqui basicamente a partir de uma descrição simples, ele vai gerar isso para você. Tá? Quando a gente muda para o ajuda, a gente já vai ter uma outra situação, né, como eu expliquei originalmente. A gente vai ter aqui uma situação onde eu tenho um bot que vai ajudar a pessoa, né? Aqui eu estou usando para o exemplo o edital do nosso seletivo, né, do programa de mestrado. Então é um documento público, né? Então de repente o candidato ou a própria organização vai querer estabelecer algum tipo de suporte ou de ajuda em cima de alguma documentação, né? Então aqui, claro que aqui já é customizado para essa situação, né? Então eu sei que nesse edital eu tenho que fazer uma prova de projeto, né? Então aqui a sugestão seria justamente que aspectos eu devo enfatizar para realizar uma boa prova de projeto. Observem que aqui eu não estou me referindo ao edital, ao PPG Compró de forma direta, mas a base que ele vai consultar é a base que está constituída por documentos ligados a isso. Então, essa é a customização possível, né? E a partir daí, né? Bom, avisou isso aqui, mas não tem problema, né? Aqui ele já começou então a gerar
algumas sugestões, tá? Mas essas sugestões, se você olhar o nosso documento, estão justamente ligadas às características e às métricas que vão orientar a correção da prova de projetos. Então ele está listando aqui algumas coisas importantes, né? E ele está dizendo que essas informações então foram retiradas de um documento específico, que no caso é o documento o edital seletivo. Então assim, não é à toa, e a partir daqui, claro, né, eu posso pedir para ele, né, poderia gerar uma estrutura para esse projeto, né? Então eu posso pedir para ele alguma coisa específica, né? E ele já vai continuar a desenvolver a ajuda, né? A partir do que ele tem de informação do próprio edital, tá? Então essa é uma situação mais específica e isso, na realidade, né, essa funcionalidade, como eu falei, ela pode ser transportada para qualquer organização a partir de uma base de conhecimento, de informações, enfim, que você tem. Bom, então continuando em relação ao analista, que seria o módulo seguinte, né? A gente vai ter a mesma situação, tá? Então não vou, né, para não ficar muito longo o vídeo, né? A ideia é justamente que você consiga informações ou sugestões de texto a partir de um outro documento. No caso do analista aqui, a gente está usando a Constituição Brasileira, então eu posso perguntar para ele algumas coisas relacionadas à Constituição e ele vai me trazer informações ou sugestões de texto a partir desse documento específico, né? Então, assim, o analista e o ajuda são bem próximos, tá? Sendo que o ajuda é mais vamos dizer assim, um bot de atendimento, né? Vamos dizer assim, de informações ou de perguntas frequentes, enquanto o analista pode fazer, vamos dizer assim, considerações ou desenvolvimento a partir de um determinado documento, né? Essa é a diferença. Mas não vou mexer muito aqui para a gente não perder muito tempo. Vou passar aqui para o gestor de crise. No caso, o gestor ele já tem uma funcionalidade diferente, ou seja, eu vou passar para ele a descrição de uma crise e aí ele vai poder, né, me dar algumas sugestões aqui. De novo, essa lista é uma lista possível de alteração, tá? Não tem nenhum problema. E aí você vai ter aqui possibilidades, tá? Pensadas, vamos dizer assim, para uma situação de crise onde o tempo é fundamental, tá certo? E aí você precisa, né, de uma ajuda. Claro que nem tudo que vai ser gerado vai ser útil, né? Mas assim, é melhor partir, ao invés de partir do zero, você vai ter um conjunto de lista de possibilidades e a partir daí você verifica, ó, isso aqui se aplica, isso aqui não se aplica. É claro que em nenhuma dessas situações, nenhuma organização vai passar direto para frente, vai publicar qualquer coisa, né, que venha daqui sem uma revisão humana. Isso é óbvio. Em toda oficina, né, a gente fala disso. São assistentes, podem te gerar ganho de produtividade, de tempo, né, mas você vai precisar sempre revisar o que ele está fazendo. Ponto. Tá? A revisão humana é fundamental. Mas, querendo ou não, a gente tem essa lista e, no caso da sua organização, dependendo do tipo de área onde ela atua, essa lista pode mudar para gerar coisas mais específicas. Então, assim, eu preciso aqui ter uma descrição de uma crise. Então, vou pegar aqui na minha base apenas de teste, né? Vou pegar uma crise onde eu estou descrevendo que houve um acidente de carro, o carro bateu, quebrou um restaurante, algumas pessoas tiveram ferimentos leves, então essa é a crise, tá? E a partir daí eu vou começar aqui gerando um texto para a imprensa, tá? Vou dar um enter aqui e aí você vai ver que ele já vai gerar, né? Gostaria de informar em nome da empresa, eu não informei o nome da empresa, então ele está botando o nome da empresa para você substituir, né, no caso da sua empresa. Então ele vai tratar esse assunto, né, gerar essa nota de imprensa, né, já como uma sugestão inicial, que claro você vai poder editar, né, onde ela vai, né, enfim. Aqui no caso, né, o modelo tá sendo instado a fazer sempre, né, os seus posts, a sua criação com um tom bastante respeitoso, muito cuidadoso, né, porque trata-se de uma situação de crise. Ora, uma outra coisa que possível, né, lista de perguntas e respostas para uma coletiva, né, em cima do mesmo acidente, né. Então, assim, por exemplo, para treinar o CEO, para treinar a pessoa que vai ter que fazer essa coletiva após esse incidente, né. Então já tem, né, um conjunto de perguntas e possíveis respostas, né, que serviria para o media training, serviria, enfim, para algum tipo de
preparação, né, para uma etapa que eventualmente vai existir, dependendo, claro, da crise, né, mas essa é uma coisa a pensar. Então, o gestor vai fazer isso, né? Na realidade, todas essas etapas, todos esses produtos aqui, eles são pensados como se fosse partes, né, de um plano, né, de resposta rápida, né, em cima de uma crise, tá? Então a gente pode pensar também numa lista de sugestões de compensação, né, para as vítimas, enfim, para as pessoas que foram impactadas, né? Então, em relação a isso, então assim a gente já tem aqui algum tipo de orientação relacionada a esse aspecto, né? Que, como eu falei, irá também para rapidamente formatar um plano de de resposta a essa crise, né? Os dados, né, da crise eu vou passar naquele prompt inicial. Claro que quanto mais informação eu puder passar, melhor ele vai poder fazer, mas aqui você vai ver que ele tem, né, tudo que ele está escrevendo aqui está relacionado com o que eu sugeri. Por fim, né, eu posso, por exemplo, aqui também botar uma lista de sugestões de mudança na governança, né? Então, assim, você pode ver que ele sempre diz, plano de resposta à crise é a tarefa dele, né? Então, mudanças, né? Prioridade, comunicação transparente, né? Que ele está falando, atendimento à imprensa e mídias sociais, né? Investigação interna, enfim, algumas coisas que ele está, apoio às vítimas, tá? Então, enfim, tem uma série de possibilidades, né? Revisão de protocolos de segurança, né? Por caso for um acidente com um veículo, né? Então implica em manutenção, treinamento, né? Fortalecimento da cultura da segurança interna, né? Monitoramento, né, contínuo, comunicação com as partes interessadas, aprendizado e aprimoramento. Então, enfim, ele já fez essas sugestões e eu posso ter também, né, alguma coisa relacionada a uma campanha de recuperação da imagem, né, em cima de alguns tópicos, né, que seriam desenvolvidos. E, claro, a qualquer um desses itens eu posso pedir para ele desenvolver, né, com mais detalhamento, né? É isso que um modelo de geração de texto faz, né? Ele vai gerar texto, né, como está fazendo agora, né? Enfim, em cima desses tópicos aqui se construiria, né, uma campanha, né, enfim, para recuperar a imagem, né? E eu posso também aqui pedir roteiro, texto, né? Mostrei lá o redator 1, você pode passar isso aqui para o redator 1, enfim, né? Esse é o gestor de crise e o nosso aplicativo, né, o Assistente 1, então, com as suas 4 funcionalidades, né, apenas para demonstração, e é o que a gente tem tentado, né, fazer mais recentemente, que é justamente avançar, né, na inserção da possibilidade de utilização da inteligência artificial em cenários organizacionais, tá? De uma forma mais customizada, mais personalizada, como eu mostrei, a partir de documentos internos, a partir de normas, a partir das necessidades específicas, ou, no caso, né, da gestão de crise, de situações específicas, onde você vai ter sempre uma resposta mais rápida. Isso pode ser bastante útil. Lembrando que todo material precisa de revisão humana, fundamental, tá? E esse é o Assistente 1 protótipo do Labicon e do nosso NID, que é o Núcleo de Inteligência de Dados. Se você é de alguma organização e tem interesse, né, em implementar essa metodologia e essas possibilidades, né, é o que a gente faz, né? A gente analisa os processos, né, que você está pensando, né, em utilizar IA, e aí a gente customiza as soluções. Como eu falei, esse é um app, né? Ele pode gerar um relatório total, ele vai funcionar no celular também, e essas são algumas possibilidades que a gente tem. Espero que tenham gostado, tá? E até a próxima.